Mas como que eu ia te falar se eu não sabia? Sabia sim. Sabia sim. Não vem querer me fazer de tonto não, viu? Isso já devia estar acontecendo há muito tempo. Com certeza você já sabia. Você pode me dizer? Por que você fez isso de propósito? Depois da vinheta, história completa de Gabi e Eduardo. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, em 2 anos de relacionamento, dos quais 10 meses morando juntos, a gente sempre se deu muito bem. Quer dizer, como todo casal, sempre tinha uma briguinha aqui, uma rusguinha, mas nada sério. Tanto que nunca tínhamos passado mais de um dia brigados. Normalmente, a gente fazia as pazes na hora de dormir. Só que naquela última semana, sei lá, a gente estava se desentendendo muito. A ponto de ele chegar a dormir no sofá. Acho que foi a pior crise que passamos no nosso casamento. E acredite quem quiser, mas tudo começou por causa de uma bobagem, algo banal. Uma noite, ele começou a ver umas coisas de criança na internet e dali a pouco começou a falar de filhos. Até que me perguntou: mas e a gente, hein, Gabi? Quando que a gente vai ter o nosso primeiro filho? Já passou da hora, eu acho, né? Eu só olhei para ele assim de canto de olho e falei: mas juro que sem nenhuma intenção de brigar. Filho? Nem pensar. Tô fora. Tá fora? Como assim tá fora? Todo casal tem filho. Por que a gente não pode ter? Não quero me incomodar com criança, Eduardo. Mas como assim se incomodar, Gabi? Olha, você fala cada coisa, viu? Às vezes eu não te entendo, sabia? Você não me entende porque você é homem. Pra você é fácil falar, né? Agora, quem vai carregar a criança durante 9 meses na barriga, adivinha quem é? E depois ainda tem que se cuidar, né? Pra voltar o peso, Na verdade, eu não pensava ter filho tão cedo, porque estava passando assim uma fasezinha boa no meu trabalho. Estava crescendo na profissão. Tinha acabado de ter uma elevação, inclusive do ponto de vista financeiro. Não queria jogar tudo fora, assim, para ficar em casa cuidando de crianças, sem contar que ainda tinha a questão do corpo, né? Falei tudo isso para ele e nessa última parte até confesso que exagerei um pouco, mesmo tendo falado tudo assim meio em tom de brincadeira. Falei que não queria engordar, ficar com o seio caído, não queria dar margem para que ele perdesse o interesse por mim e depois ainda ficasse correndo atrás de mulher na rua. Olha, para que eu fui falar aquilo? Aliás, tudo que eu disse nesse dia ele criticou. Falou que era uma pessoa vazia, egoísta, que só pensava em mim, que não tinha os mesmos sonhos que ele e que talvez até precisasse repensar aquele nosso relacionamento. Até isso ele falou. Sabe, se eu tinha exagerado um pouco, eu acho que ele exagerou demais. Pelas tantas, eu escutando ele falando aquelas coisas de mim, eu fiquei nervosa também e acabei retrucando tudo, né? E no fim, como às vezes acontece, por conta do sangue quente, a gente levou a discussão um pouco mais assim para o lado pessoal. Para minha surpresa, ele começou a enumerar os meus defeitos e ainda jogou na minha cara que eu não fazia nada para mudar. Como se para mim estivesse tudo bem. Incrível. Mas foi desse modo que as coisas começaram a desandar. Convenhamos, né? Motivo tão bobo. Uma coisa assim, nada a ver. E no fim, começou a nos afastar. Claro que eu também queria ser mãe. Mas ter um filho não estava nos meus planos assim imediatos. Não queria naquele momento. Repito, eu tinha acabado de ser promovida no trabalho. Estava conquistando o meu espaço na empresa. Não queria colocar em risco o meu futuro profissional. Imagine, 9 meses carregando um filho na barriga.
e depois ainda ter de ficar 6 meses de licença, só cuidando de criança, e enquanto isso, outra pessoa, quem sabe, lá, ocupando o meu lugar, é claro que eu acabaria perdendo espaço com isso. Só que o Eduardo, ele não entendeu o meu lado. Falou que era egoísmo meu. Olha, aquela última semana foi muito complicada e turbulenta entre nós. A gente não conseguiu se acertar, principalmente porque ele saía do trabalho e, em vez de ir direto embora para casa, não. Saía com amigos. Nem na cama a gente conseguiu se acertar, como era o nosso costume, né? Até porque bastava olharmos um para o outro para um começar a falar e outro retrucar. No fim, a gente teve uma conversa e ele falou: olha, Gabi, eu acho que está mais do que claro que para nós dois já era, né? Olha, eu até entendi o que ele quis dizer. Mas mesmo não querendo o fim do nosso relacionamento, também não dei o braço a torcer. Bom, se é isso que você acha, eu concordo. Se for para você continuar desse jeito, tá? Melhor cada um seguir seu rumo mesmo. Como que a gente vai fazer então? Você sai ou eu saio? Não se incomode, viu? Pode deixar que eu arrumo as minhas coisas, até porque não vou ficar aqui sozinha pagando aluguel, né? Olha, juro por Deus, foi por orgulho ferido que eu agi daquele modo. E quer saber, tenho certeza que ele também. Até que no fim, algo que parecia improvável aconteceu. Acabamos nos separando. E tudo começou naquela discussão de filho. Nenhum dos dois deu o braço a torcer. A gente começou a se desentender, a se afastar, como nunca tinha acontecido, até que no final, ele falou aquela frase, dizendo que entre nós dois estava muito claro que não dava mais. E eu não quis, sabe? Simplesmente concordei com ele. E acabamos nos separando. Olha, ninguém acreditou. Quer dizer, os amigos mais próximos e as famílias já sabiam que a gente estava passando por uma crise. Mas daí a pensar que fôssemos nos separar, já era outra coisa, né? Todo mundo ficou muito surpreso com a nossa separação. Olha, eu saí daquela casa anestesiado. Mesmo você vivendo a situação, sabe quando a ficha não cai? Depois, quando a poeira assentou, quando comecei a pensar com mais calma, e é que eu fui sentir mesmo um impacto do que tinha acontecido. Aliás, até tentei conversar com ele de novo, para ver se era aquilo mesmo que ele queria, se separar. Mas olha, ele me tratou de um jeito tão frio. Falou coisas assim. Enfim, eu tinha feito pelo menos uma tentativa. Mas como ele se mostrou inflexível, lavei as minhas mãos. Jurei a mim mesma que não ia procurá-lo nunca mais. Que se ele ainda quisesse alguma coisa comigo, se sentisse a minha falta, ele que viesse atrás de mim. Só que ele não veio. Esperei, mas infelizmente ele não veio. Ou seja, o fim do nosso relacionamento devia mesmo ser coisa sacramentada. Passou aquela semana, não nego que fiquei triste, passou outra, e aos poucos, sem ter outro remédio, fui me obrigando a aceitar. E naquela semana, lembro que teria um feriado prolongado. E uma amiga do trabalho, para ver se me animava, me chamou para ir à praia. E a ela e uma prima. Aí ela me convidou. A família tinha uma casa em Santa Terezinha. Achei que fosse uma boa. Até porque eu estava mesmo precisando, naquele momento, de me distrair um pouco, mudar o foco. Fomos de carro, de carona com a prima dela. Só que acontecia uma coisa tão esquisita no meio do caminho. Eu nunca fui de passar mal. Mas naquela viagem aconteceu.
Acabei enjoando, isso 2 vezes. A Priscila, uma hora, teve até de parar o carro no acostamento para eu poder melhorar. Sem contar que depois que chegamos, acabei tendo também uma queda de pressão. Cheguei aí numa farmácia para medir e estava lá embaixo. Teve uma hora que as duas se olharam e nisso a minha amiga falou: acho melhor a gente passar de novo na farmácia, né? Eu falei que não precisava de remédio nenhum, que logo ia melhorar, mas aí ela retrucou: quem disse que é para comprar remédio na farmácia? A gente vai para comprar um teste de gravidez para você. Teste de gravidez? Você ficou louca? Vira essa boca para lá. Pois é. Também acho que de repente nem é isso, mas não custa fazer o teste, né? Tirar a cisma. Você não acha? Eu não queria comprar teste nenhum. Até porque sabia que não estava grávida. Mas elas fincaram o pé. Chegamos em casa e enquanto eu não fui fazer o bendito teste, elas não sossegaram. E olha, para mim, que repito, não estava nem pensando naquilo. Foi uma surpresa brutal. Eu fiquei espantada quando vi o resultado positivo. Aquilo para mim era impossível. Eu não podia estar grávida. Não vivendo aquela situação que eu estava vivendo com o Eduardo. Meu Deus, fazia o quê? 3 semanas, talvez, que estávamos separados. Aquele teste só podia estar errado. Só que quando mostrei para as meninas, elas disseram que era quase 100% de certeza que eu estava grávida sim. Que era muito difícil um teste daqueles dar errado. Olha, eu chorei tanto. E não sosseguei enquanto não fiz outro teste. Comprei de outra marca, inclusive, só que o resultado foi o mesmo, não se alterou, ou seja, eu estava mesmo esperando um filho do Eduardo. Depois do susto, comecei a pensar apenas numa coisa: contar para ele. Aliás, era muita ironia do destino, né? Porque as nossas brigas começaram justamente porque eu não queria engravidar. Não queria ter filho tão cedo. Olha, fiquei com a cabeça tão confusa. Até que de tanto pensar, tomei uma decisão. Resolvi procurar o Eduardo para ter uma conversa séria com ele. Como estava ali na praia, eu podia até ter ligado para ele para dar notícia, né? Mas tem coisas que a gente tem que falar assim cara a cara. Se era um filho que ele queria, então era um filho que eu ia lhe dar. Eu tinha certeza de que, com essa novidade, a gente ia acabar se acertando, até porque esse tinha sido o estupim da nossa separação. Para não atrapalhar o final de semana das meninas ali na praia, achei melhor subir de ônibus mesmo. Cheguei em casa, mas não contei para ninguém, pelo menos em casa. Eu resolvi ficar na minha. Quem sabe depois eu até contasse, mas primeiro tinha que falar para ele, né? Tanto que mesmo tendo chegado tarde, só deixei as coisas ali em casa, chamei um carro de aplicativo e fui lá para a casa do Eduardo. O pessoal ali de casa, aliás, já estava até dormindo. Cheguei, de saída vi o carro dele na garagem, fiquei até aliviado, né? Tava com medo de ele ter saído, já que era um feriado prolongado. Como tinha quase certeza de que depois que a gente conversasse, que eu lhe contasse da gravidez, a gente ia se reconciliar, nem pedi que o motorista ficasse me esperando. Simplesmente fiz o Pix e ele se foi. Eu então entrei pelo portão da casa, já com o coração batendo forte, né? Porque era uma notícia muito importante a que eu ia dar para ele. E com certeza, ele ficaria feliz.
Pelo menos isso de bom, né? Lembro que coloquei a mão no trinco da porta e abri bem lentamente. Até porque tinha a chave. Por ser tarde, eu achei até que ele estava dormindo. Porque a casa estava assim, pelo menos a parte em que eu estava ali, às escuras. Tinha apenas a luz do corredor acesa. Eu consegui ver de fora. Ele tinha esse costume, sempre deixava uma luz assim, mais fraquinha acesa no corredor. No que botei os pés na sala, escutei um som vindo lá do quarto. Com certeza, ele devia estar com a televisão ligada. Fui pé por pé caminhando, tomando cuidado para não fazer barulho, até porque queria fazer uma surpresa, né? Até que cheguei diante da porta do quarto, coloquei a mão no trinco e abri assim bem lentamente. A televisão, como eu já esperava, realmente estava ligada. E o quarto levemente iluminado por conta da claridade que vinha dela. Mas no que coloquei a cara ali dentro do quarto e bati os olhos na cama, tive aquele sobressalto. Pro meu espanto, para minha surpresa, tinha uma mulher dormindo com ele. Ele não estava sozinho. Ela, inclusive, estava deitada sobre o braço dele, com a cabeça assim no seu peito. Olha, eu comecei a tremer. Minhas pernas falsearam. Meu Deus, o que significa isso? Quer dizer, então, que assim, nem 3 semanas de... ele já estava colocando outra mulher no meu lugar, na nossa cama. Eu fiquei tão paralisada que, em vez de acordá-los, fui saindo de costas mesmo, tentando me recobrar do susto, até para não desabar ali mesmo no chão. Só que quando saí pela porta, tentei encostar devagar a porta no batente, mas acabei batendo assim, não fez um barulho grande, mas fez um ruído e ele acordou. Eu já estava lá na rua, quando olhei para trás e vi as luzes da casa se acendendo. Me afastei o mais rápido que pude, de modo que ele não deve ter me visto. Olha, meu mundo desabou. Lembro que eu parei lá adiante, sentei no meio-fio e nunca chorei tanto em toda a minha vida. Apesar de estar morando um pouco longe, não chamei carro nenhum. E mesmo correndo o risco de... acabei indo embora a pé mesmo. Fui caminhando, chorando, pensando na minha vida, nos últimos acontecimentos. E quando vi, já estava perto de casa. Foi um tempo que eu usei para refletir, botar os pensamentos em ordem. Se é que dá para dizer que consegui fazer isso. Quando cheguei em casa, já estava com a minha decisão tomada. Decidi que não ia contar para ele que estava esperando um filho. Se ele já tinha colocado até outra mulher na nossa cama, fazendo tão pouco tempo que a gente tinha se separado, é porque realmente ele não estava nem aí para mim. Não devia nem estar sentindo a minha falta. Quem sabe até estivesse mais feliz. Então de que adiantava contar da gravidez? Nada ia mudar o fato de estarmos separados, nem mesmo um filho que tanto ele queria. Não contei nem para minha família. Até porque me senti tão perdida. Não sabia o que fazer, Resolvi guardar segredo, pelo menos até onde fosse possível. Só que isso perturbou tanto o meu lado emocional. Me fez passar tanto nervoso, tanta tensão,
Eu não consegui esquecer aquela cena. Os dois deitados naquela cama. Ela com a cabeça recostada no peito dele, os dois dormindo. Depois de naturalmente terem feito. Alguns dias depois, quem sabe até por conta do estresse, tive uma crise de cólicas tão grande e o impensável aconteceu. Acabei perdendo meu filho. Foi só aí que a minha família ficou sabendo que eu estava grávida. Porque eu não tinha contato para ninguém. E aí, até o Eduardo ficou sabendo. Só que, em vez de tentar me consolar, até porque eu estava me sentindo tão perdida, tão frágil, o que ele fez foi o contrário, foi me acusar. Como estava ainda tudo no começo, ele deve ter concluído que o filho fosse dele e veio me afrontar. Eu nunca tinha sido tão humilhada e ofendida daquele modo. Por que você não falou que estava grávida, hein, Gabi? Por que você escondeu isso de mim? Eu nem sabia, Eduardo. Como que eu ia te contar se eu não sabia? É claro que você sabia. Quer me fazer de tonto agora? Você já devia estar grávida de uns 3 meses no mínimo. E com certeza já devia saber. Pode falar. Você tirou a criança de propósito, né? Deve ter tomado algum veneno, algum remédio, um chá, sei lá. Você nunca quis ter filho, viu? Foi você que provocou tudo isso. Jurei que não tinha feito nada. Até porque não tinha feito mesmo. Tinha sido um acidente. Foi uma coisa espontânea. Que se originou daquele meu estado, talvez, o nervoso que eu passei. Sem querer nem colocar a culpa nele, mas principalmente pelo estresse que eu sofri ao encontrá-lo lá na sua cama. Naquela que era a nossa cama até 3 semanas antes, dormindo com outra mulher. Falei que não fiz de propósito, mas ele não acreditou. Chegou a dizer com todas as letras que eu tinha matado o nosso filho. Sabe, tem coisa que você... Como ele ficou me acusando, pelas tantas eu também o acusei. E falei para ele, até porque ele não sabia, que eu tinha visto ele e aquela mulher dormindo juntos na nossa cama. Quer dizer, naquela que um dia tinha sido a nossa cama. Aí nessa hora ele parou de falar, ficou me olhando em silêncio. Deve ter lembrado daquela noite, né? Quando alguém entrou na sua casa, bateu a porta. Olha, eu podia ter dito que tinha ido lá para contar da gravidez, mas que desisti quando vi com outra mulher na cama. Em vez disso, falei apenas que tinha ido lá buscar umas coisas minhas que eu não tinha pego ainda. Olha, só Deus sabe o quanto essa história me trouxe de tristeza. E depois da reação que ele teve, fiquei ainda pior. Incrível pensar que o nosso amor, que prometia tanto, tenha se acabado desse jeito. Quer dizer, acabar não se acabou, mas acabou sendo tão maltratado, jogado no lixo. Nosso amor, na verdade, se partiu em 1000 pedaços e, infelizmente, não vão poder ser colados nunca mais.